Eu tenho certeza que em algum momento da sua carreira você já encontrou com um cliente que falou exatamente assim para você. Que? Tudo isso só por causa de um videozinho? Nesse vídeo eu vou falar para você como você justifica o valor do seu trabalho e até mais do que isso, como então eu consigo cobrar mais caro pelo meu trabalho. Esse vídeo faz parte da série 30 dias de upgrade. Para você não perder nenhum conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal e ative as notificações. Se você quiser também receber os nossos vídeos pelo Messenger, em algum lugar dessa página tem um botão azul. É só você clicar lá que sempre que a gente postar um vídeo novo nesses 30 dias, você também vai ser notificado no seu Messenger. Essa série faz parte do lançamento da segunda turma do nosso curso Edging Hacker, um curso de empreendedorismo e inovação para quem quer transformar o seu trabalho artístico e autoral em uma empresa sustentável e que faça parte daquilo que você realmente acredita. Se você quiser saber mais sobre o curso e ser avisado quando a nova turma for lançada, é só você entrar na lista de espera acessando edginghacker.com.br. Conseguir cobrar mais pelo nosso trabalho talvez seja a melhor forma de medir que a gente esteja indo bem na nossa carreira. Afinal de contas, a gente quer oferecer um trabalho realmente personalizado e diferente para os nossos clientes, algo até próximo da arte, simplesmente lotar a agenda não é o melhor indicador de sucesso. A qualidade dos clientes que a gente atende é muito mais importante do que a quantidade deles. Mas muita gente tem vergonha de dizer o preço do seu trabalho e, mais do que isso, fica muito inseguro na hora que o cliente pede desconto. Você acaba concordando com o cliente quando ele fala que o seu trabalho está um pouco caro e você acaba cedendo e dando esse desconto. Pensando nisso, o primeiro bloqueio que te impede de cobrar mais pelo seu trabalho é a própria percepção que você tem dele. Se você não acredita que o seu trabalho vale mais, fica muito difícil do cliente acreditar. Mas então, como é que eu faço para ter mais segurança na hora de apresentar o preço do meu trabalho? A melhor forma é quando você tem argumentos para justificar o valor do seu trabalho. E aí, quando o cliente questionar o valor do seu trabalho e achar ele muito caro, você tem a justificativa e o argumento perfeito para começar esse diálogo com ele. E eu queria trazer aqui para vocês as 5 formas principais de você justificar o valor do seu trabalho, começando pela quinta e mais fraca forma de você justificar, até a gente chegar na primeira e mais eficiente forma de você justificar o valor do seu trabalho. A quinta forma é o portfólio. Veja só esses belíssimos trabalhos, olha que maravilhosa obra de arte que você pode adquirir comigo. É maravilhoso o que eu faço. Essa forma, apesar de ser muito boa, afinal de contas você está apresentando o seu trabalho para as pessoas, ela não é tão eficiente, porque normalmente os casais não têm a mesma percepção que você tem em relação à arte ou em relação à qualidade do seu trabalho. Pode ser que muitas vezes o casal interprete que o seu trabalho na real é muito parecido com o trabalho de outra pessoa e daí se essa outra pessoa cobrar muito mais barato que você, infelizmente você perdeu esse negócio. É claro que o portfólio conta muito, como a gente já falou em outros vídeos dessa série para você, ter um trabalho bom é essencial no mercado de casamento. Na nossa opinião, se o seu trabalho for ruim, não adianta nada você usar as outras justificativas. E a primeira coisa que o casal vai olhar é se o seu trabalho está pelo menos no padrão de qualidade que ele está esperando dele. Mas como a gente já falou, ele não é a melhor forma de você vender o seu trabalho. A segunda forma de justificar o valor do seu trabalho é a sua experiência, o seu tempo de carreira. Eu sou fotógrafo há mais de 40 anos. Tradição e credibilidade é com a gente. Falar para o seu cliente que você cobra mais caro porque você tem anos de carreira realmente é muito importante também e é uma forma válida de você justificar o valor do seu trabalho. Só que tem um problema nessa justificativa, né? Nem todo mundo pode usar ela. Não adianta você falar que você tem tradição desde 2018 se você está em 2018. Para o seu cliente perceber isso como um diferencial, você tem que realmente ter um tempo de carreira considerável. A terceira forma é você contar para as pessoas o porquê você faz aquilo que você faz. Ou seja, você parar de simplesmente vender o seu portfólio ou vender o seu tempo de carreira e passar a contar para as pessoas por que você fotografa ou filma casamentos. Essa é uma forma melhor de você valorizar o seu trabalho. Afinal de contas, quando o casal escolhe uma pessoa para registrar esse dia tão importante, por mais que as pessoas achem que isso é esotérico ou uma coisa estranha, as pessoas têm que ter um mínimo de empatia por você e vice-versa. Se elas não acharem que você é uma pessoa bacana para estar com elas no dia do casamento, dificilmente elas vão contratar você. Muitas vezes aquelas pessoas que são mais interessantes, mais amigáveis, mais engraçadas, têm uma facilidade muito maior de fechar contrato, porque exatamente as pessoas acabam comprando as pessoas. Então, os casais estão buscando fotógrafos e videomakers que de alguma forma eles se identifiquem.
Quanto mais parecido você for com o seu cliente, mais ele vai te achar uma pessoa legal e a chance de fechar com você é maior. Só que nem sempre essa justificativa funciona porque muitas vezes o cliente acha você legal, mas ele simplesmente fala, tá bom, você é um cara muito legal, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. A segunda forma de você valorizar o seu trabalho é através do branding. Se você está acompanhando a nossa série 30 dias de upgrade, você já viu um vídeo meu falando sobre o poder do branding e como o branding acaba ajudando a gente a agregar o nosso portfólio, a história do nosso trabalho, ou seja, o nosso tempo de carreira, a nossa experiência, o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz, com todo um universo que ajuda a agregar valor a tudo isso que a gente realmente faz. Ou seja, você junta as 3 justificativas anteriores com mais um monte de coisa para amplificar essa mensagem que você quer que o cliente perceba sobre você. E daí, como a gente já falou para vocês nesse outro vídeo, se você começa a refletir o que você quer que o seu cliente pense sobre você, qual é essa primeira impressão que você quer causar, o cliente logo de cara já vai ter uma impressão muito mais positiva e vai entender que o seu trabalho então vale muito mais do que ele estava imaginando que valia. E a primeira vez que ele vai conversar com você pessoalmente, ele já vai chegar com toda uma opinião formada sobre você, o que vai te ajudar na hora de conversar com ele numa reunião e num possível fechamento de contrato. A primeira e a mais eficiente forma de justificar o valor do seu trabalho é por meio da experiência que você oferece para os seus clientes. De novo, se você está acompanhando a nossa série, viu que a gente fala muito sobre experiência e a gente vai falar muito mais sobre ela ainda nos próximos vídeos. E na verdade, realmente a experiência que você oferece muda completamente a percepção que o cliente tem em relação ao valor do seu trabalho. Porque quando você transforma o seu trabalho e toda a marca que você já construiu em volta dele em uma experiência que o cliente vai viver com você, o valor que ele percebe em relação a isso é muito maior, porque agora ele não está comprando uma coisa, ele está comprando uma experiência. Ele está comprando uma coisa que ele vai viver e não simplesmente usar ou receber depois de um tempo. Porque quando a gente fala de experiência, as pessoas realmente investem muito mais em experiências do que em coisas. Quando a pessoa vai fazer aquela viagem para o exterior, ela nunca vai comprar o pacote mais baratinho. Ela sempre vai comprar uma coisa que realmente é legal e que ela vai viver uma experiência incrível que ela vai poder contar para as pessoas quando ela voltar. Só que é muito fácil falar de vender uma experiência quando a gente está falando de uma viagem para o exterior ou um jantar num restaurante super legal. Quando a gente fala de foto e vídeo de casamento é um pouco mais difícil. O próprio casamento é uma experiência, é uma coisa que as pessoas investem centenas de milhares de reais muitas vezes para viver uma festa de um dia só. E aí a foto e o vídeo acaba sendo aquele acessório, aquela coisa que é contratada na verdade para registrar essa experiência tão incrível que as pessoas estão investindo tanto dinheiro em fazer. Num primeiro momento então, o nosso trabalho é mais uma necessidade, porque dificilmente alguém casaria, gastaria tanto numa experiência assim, não teria nenhuma recordação, do que um desejo, uma coisa que a pessoa está investindo dinheiro ali porque percebe que aquilo vale muito e vai na verdade potencializar a experiência que ela já está investindo no casamento. Mas aí como é que o meu cliente vai perceber que o meu trabalho é também uma experiência que ele pode investir e não só uma necessidade das diversas coisas que ele vai ter que pagar para o casamento? Existem várias formas de fazer isso e no nosso curso Wedding Hacker, o foco central do nosso curso é exatamente a transformação daquilo que você oferece hoje do seu trabalho em uma experiência que prove para o seu cliente a cada segundo que aquilo que ele está investindo em você, na verdade, vale muito mais do que ele pagou. E aí, para você que está acompanhando aqui a nossa série, eu vou falar sobre um dos momentos que mais ajuda a gente a transformar a percepção que o nosso cliente tem de que o nosso trabalho é só mais uma fotinha ou mais um videozinho em uma experiência que é exatamente a reunião que você faz com o seu cliente. E na reunião existem 3 ações muito importantes que você sempre tem que fazer em todas as suas reuniões. A primeira coisa que você tem que fazer em todas as reuniões é ouvir o casal. Antes mesmo de você apresentar o seu trabalho, falar sobre a sua empresa, sobre os prêmios que você ganhou, essas coisas todas, é importante você saber e entender o porquê que o casal está sentado ali, quais são os motivos e as escolhas deles para o casamento. Como a gente já falou em outros vídeos, quanto mais você entende o casal, mais você consegue conversar com ele e ter esse diálogo. Mais do que isso, ouvindo o casal, você mostra para eles que você está interessado na história deles. Por mais que eles não fechem com você está ali sentado, dando o seu tempo em troca de ouvir a história deles, representa muito. E quanto mais eles entendem que você está interessado neles e não em simplesmente em vender coisa para eles, maior a chance deles fecharem com você. A segunda coisa que você precisa fazer é provar que você estava realmente ouvindo e prestando atenção naquilo que eles estavam falando. E aí sim que você vai apresentar a sua empresa e o porquê que você faz aquilo que você faz. Lembra quando a gente falou da identificação?
agora que eu já conheço mais o meu casal, já entendi um pouco mais sobre ele, o que eles gostam, o que eles não gostam, por que eles estão casando, é nesse momento que você vai mostrar que você é uma pessoa muito parecida com eles. E se você não for uma pessoa muito parecida com eles, você pode contar histórias de outros casais que você já atendeu e que você percebeu que são parecidos com a história daquele casal que está sentado ali com vocês. Quanto mais você gerar identificação entre você e o casal e mais eles entenderem que você é uma pessoa que atende casais parecidos com eles, também são maiores as chances do casal perceber um valor mais alto em relação ao seu trabalho. A terceira e mais importante coisa que você precisa fazer em todas as reuniões é explicar a experiência que o casal vai viver com você. É aqui que você vai explicar para eles que você não vende só mais uma fotinha, um videozinho, e sim você constrói um projeto para o casamento deles com exclusividade. Você tem que mostrar para eles que você entendeu o que eles estão buscando para o casamento deles e que você tem uma proposta perfeita e exclusiva para eles. Quanto mais o casal perceber que você não oferece a mesma coisa para todo mundo, e sim que você está construindo uma proposta exclusiva para eles, mais valor eles vão perceber no seu trabalho. Indo além, a gente consegue vencer aquela imagem que muitos clientes têm do nosso trabalho, que a gente só trabalha de sábado ou só trabalha no dia dos eventos. A gente começa a detalhar então para eles cada passo que eles vão viver durante essa experiência e eles vão entender que, nossa, não é um trabalho só de um dia, e sim um trabalho de meses para chegar naquele resultado que eles estão querendo e viram no seu portfólio. E aí, se você seguir esses 3 passos nessa ordem em cada uma das suas reuniões, você vai aos poucos justificando o preço do seu trabalho. E daí, quando você finalmente for apresentar o preço do seu trabalho para o seu cliente, ele até pode não ter o dinheiro para te pagar, mas ele vai entender o valor do seu trabalho e por que ele custa o que ele custa. E mesmo que você apresente o seu preço pela internet antes da reunião, se o seu cliente marcar uma reunião pensando em pedir desconto, eu tenho certeza que ele vai desistir no meio do caminho porque ele também vai entender o valor do seu trabalho. Só que é muito importante ressaltar, em especial o terceiro passo, que você realmente tem que criar uma experiência incrível para o seu cliente e detalhar cada passo dela. Não adianta simplesmente você inventar um monte de passo, um monte de coisa, que na real ele não vai perceber valor nenhum nisso. Além disso, se você vendeu essa experiência, você precisa entregar. Se no final de todo o processo o casal entender que na verdade ele pagou muito caro para ter uma experiência meia boca, tudo aquilo que você construiu de valor vai ser usado contra você. E aí esse casal que poderia te indicar por você ter oferecido uma experiência super legal para eles, ele vai acabar fazendo propaganda negativa e contrária à sua empresa. Então o que mais importa é você aprender a como desenvolver uma experiência perfeita para cada tipo de cliente. E isso você só faz dedicando o tempo necessário para estudar as pessoas e também buscando o conhecimento certo que você precisa para desenvolver essa experiência. E daí você deve estar se perguntando, será que realmente vale a pena investir em experiência? Será que vale a pena buscar esse conhecimento? Na nossa experiência como brigadeiro, a gente percebeu que cada vez mais que a gente investe na experiência que a gente oferece para os casais, mais a gente tem retorno positivo, não só em reconhecimento dos nossos casais falando que foi a melhor coisa que eles contaram no casamento deles, mas não só isso, a gente também tem um reconhecimento financeiro, crescendo cada vez mais o valor que a gente cobra pelo nosso trabalho. Isso não impede que a gente receba vários orçamentos querendo só um videozinho. E aí você tem que fazer exatamente aquilo que a gente faz. Você simplesmente explica para o seu cliente que, na verdade, hoje em dia você transformou a maneira que você pensa a sua empresa e a partir de hoje você só oferece experiências incríveis. E se ele estiver interessado realmente em só receber um videozinho, infelizmente a gente não pode atender ele, mas a gente tem várias pessoas para indicar. Eu espero que você tenha curtido mais um vídeo da série 30 dias de upgrade. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, isso ajuda a gente sempre a melhorar os nossos vídeos e trazer conteúdos cada vez mais interessantes para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.